Oi, tudo bem? Paz do Senhor, graça, glórias ao Senhor Deus. Hoje, né, uma chuvinha, mas que Deus abençoe, uma chuva maravilhosa. Eu me sinto muito feliz, amém? Glórias e honras ao Senhor. Então, uma informação importante para vocês. Deixa eu meu óculos, espera um pouquinho. Sábado, você sabe que sábado, né, sempre às 6 horas da tarde, nós temos o estudo da palavra, né? Também isso é transmitido ao vivo pelo Facebook. Aí depois. Então, continuando, desculpe uma falha aqui, tá? Então, amanhã, domingo, né? Nós sabemos que é 5 da tarde, tem culto com interpretação e às 7 da noite também, com tradução da Libras. E esse culto é presencial, você pode vir junto conosco aqui, né? Encontrar, a gente vai adorar o Senhor Jesus, né? Aqui os membros da igreja, nós somos os membros, os discípulos de Jesus. Você pode vir compartilhar conosco. Amanhã é culto o quê? Um culto de Páscoa. É um culto especial, um culto de Páscoa. Venham assistir conosco, né? Esse é o sinal de Páscoa também. Então agora eu quero iniciar com uma oração e depois a gente fazer o estudo da palavra. Ok? Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida de todos, especialmente, Senhor, te agradecemos pela voz da Gisele, que está fazendo a tradução do culto, da estudo da palavra. Algumas pessoas estão presentes aqui, também a Andressa está conosco hoje. Agradecemos pela visita da Andressa, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dela, porque a Andressa é uma nova família junto conosco aqui na Resgate, junto com o Ministério de Surdos. Nós amamos você, Andressa. Todos nós agradecemos a Deus por tua vida, em nome de Jesus. Senhor, que o teu Santo Espírito me ajude a trazer a palavra de hoje, para que todos possam compreender. Porque não é de mim, é do teu Espírito que nós trazemos esse estudo hoje. É o teu poder, Senhor. Nós, surdos e ouvintes, com o coração abertos, né, com muita atenção, para aprender a tua palavra. Porque é muito importante. É muito importante a palavra de Deus para nossas almas. E hoje é muito importante nós juntos, né? Porque nós sabemos que um tempo muito perto o Senhor Jesus irá voltar. A palavra de Deus que fala sobre isso, né? Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem, mas que todos os dias, em nome de Jesus Cristo, aqui na Resgate, continuamente, temos estudos da palavra, que são transmitidas através do YouTube. Hoje, eu, a Vive, vou trazer o estudo da palavra sobre o pecado. Pecado. O que significa o pecado, as consequências do pecado. Vou estar ensinando hoje isso para vocês. Amém? Amém. Então agora a gente vai iniciar o estudo. Pode passar, Andressa. Então, o que é o pecado? Pecado, palavra, pecado. O que significa essa palavra, pecado? O que é desobediência, é erro, é não obedecer ao Senhor, é desprezar a Deus, não estou nem aí, eu não estou nem bola para isso. O pecado são falhas, são os defeitos, é não obedecer a Deus, é não obedecer a nada. É sempre eu mesmo, meu orgulho, o meu querer. São várias coisas que podem significar o pecado. E aí é muito perigoso. Nós precisamos mudar, né? Limpar a nossa vida, tirar o pecado do coração, transformarmos em pureza de vida, puro, esse tal de puro, sermos limpos, porque Deus ele é santo, Deus ele é limpo, nele não há pecado. Mas pecado pequenininho, bem pequenininho o pecado? Como isso? Como, né? Como que eu vou me encontrar com o Senhor? Como que eu vou entrar na presença de Deus? O céu ele é puro também.
Não podemos entrar com pecado no céu, isso é impossível. Deus, ele é puro, ele é limpo, ele é perfeito. Eu sou perfeita? Não, eu não sou perfeita. É impossível, eu não tenho perfeição. Eu não sou perfeita. Eu tenho as falhas, eu tenho os meus erros, isso acontece. Mas eu preciso voltar para Deus, eu preciso obedecer a Deus. E deixar do pecado, dos erros. Porque isso é um problema muito sério. Há necessidade de uma mudança. Pode mudar, Andressa? Então, Adão e Eva, casal, né, no Éden, Adão e Eva, né, lá no início, né, o casal que desobedeceu a Deus. Esse texto está em Gênesis capítulo 3, de versículo 1 até o 21, você encontra toda essa história. É um texto, né, que fala sobre Adão e Eva, sobre esse casal, que em determinado momento eles desobedeceram a Deus, eles não obedeceram a Deus completamente, o pecado entrou, né? Adão e Eva eram um casal, mas os dois desobedeceram a Deus, não obedeceram a palavra de Deus. Eles comeram o fruto da árvore. Deus falou, não comam do fruto. Tem as outras árvores que vocês podem comer. Tem as árvores que vocês podem comer livremente, vocês podem pegar, mas tem uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não deve comer. Deus mandou, Deus aconselhou, falou para que obedecessem a Ele. Adão e Eva, no primeiro momento, sim, mas o que aconteceu? Né? A árvore parece que a Eva olhou, né? Sentiu através do falar do engano da cobra ali, né? O que aconteceu então? A cobra veio. A Bíblia não fala que é uma maçã, tá? Era um fruto. A Bíblia não diz que é uma maçã. Pode ser qualquer fruto, mas ela não especifica se é uma maçã, uma laranja, uma pera. Não, ela não fala se é uma banana, ela não diz qual fruta que é. Mas a cobra astuta, ela veio escondida ali, né? Falando aos ouvidos de Eva. Quem era a cobra? É uma personificação do diabo. Né? Ele ali, o diabo, ele estava enganando a Eva. Seduziu a Eva e Eva mordeu o fruto. Aí, o que aconteceu? No momento que ela pecou, ela percebeu que estava nu. Os dois perceberam que estavam nus por causa do pecado e tentaram se esconder. Mas Deus tinha avisado para Adão: onde você está, Adão? Ele tinha avisado que não poderia comer a fruta. E por causa desse engano do jardim do Éden, aconteceu o casal. Deus expulsou os dois do jardim. Aí houve o tempo que se passou, a genealogia, a geração se espalhou, filhos, e até hoje nós chegamos aqui e sofremos a consequência do pecado do Éden. Isso é muito sério, não é fácil não. Por causa lá do pecado, da desobediência de Adão e Eva, toda a geração sofreu. Eles não obedeceram a Deus. O que aconteceu? Sofrimento. Por séculos, por anos e anos. Pode mudar, Andressa. Então, uma comparação com essa imagem é o texto de dilúvio, né? Dilúvio. O que significa dilúvio? Foi muito tempo de chuva. Um homem, Noé. Esse texto você vai encontrar esse sinal de Noé. Os dois dedos em N. Então, e Deus falou para Noé. Noé falou coisas para Noé fortes e Noé obedeceu a Deus com fé. Não teve dúvidas. Isso é maravilhoso a gente ver esse texto em Gênesis. Então veja a comparação. A arca, a construção da arca, olha o comprimento da arca. A dimensão que a arca foi criada por Noé num tempo de 120 anos.
Ó, a dimensão, metragem tá ali, dá para você ver a metragem nessa imagem, ela mostra 133 metros de largura e 22 metros de altura, uma distância imensa, né, que a imagem mostra. Está vendo a comparação com o avião? O avião se torna bem pequeno diante da arca, não é verdade? Bem pequeno, né? Veja só que coisa, essa dimensão. Por exemplo, eu, né? Eu sou pequenininha diante de tudo que eu vejo. O céu, por exemplo, quando o avião passa, o avião é enorme, parece muito gigante o avião. Mas quando a gente está presente, a gente vê a comparação que é imenso, não é verdade? Por causa da questão de distância. Parece, quando está longe parece pequeno, está perto parece maior. É muito legal essa comparação de imagem, para prestar bem atenção, para você mais ou menos compreender o que era a arca. Pode passar, Andrés. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 9, a Gisele vai ler. Este texto mostra e diz: entraram com Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Outro texto também, que está em Gênesis, Deus olhou para o mundo que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Está em Gênesis 6, 12. Então, você viu esse texto de Gênesis 6, capítulo 12? Deus, ele olhou para a terra, para toda a imensidão, para todo o povo. Era muita gente. Deus viu que as pessoas eram más. E Deus ficou muito triste em relação a isso. Está vendo essa palavra pecado em vermelho que está ali no texto? É pecado. Deus ficou muito entristecido por ver que todas as pessoas tinham pecado e elas não obedeciam a Deus em nada. Elas bebiam, né? Havia adultério no casamento, havia briga, violência, havia sexo de todas as formas. Era muita sujeira, muito pecado. E Noé, ele sempre falava para as pessoas: venham, venham para a arca. E o povo ria, tirava sarro de Noé. Não, eu não quero nada disso. O povo falava isso. Mas Noé, ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos. E sempre a família estava unida, construindo a arca com o objetivo de obedecer a Deus, porque Deus havia mandado a construção da arca. E Deus deu as medidas. E Noé, o que ele fez? Ele obedeceu a Deus e construiu, juntamente com a sua família. A família fazia junto esse trabalho de construção da arca. E quando Deus mandou a chuva, que iniciou a chuva com muita força, né? Já estava tudo pronto a construção daquela arca. E Deus mandou, chamou um casal, daí o que aconteceu? A palavra diz que vieram os animais, macho e fêmea. Vinha o elefante, a macho e a fêmea, de 2 em 2. O macaco e a fêmea, né? A girafa vinha de 2 em 2. E eles entraram na arca. Os animais entraram na arca, porque Deus havia mandado. E foi o que aconteceu. Pode mudar, Andressa. Está vendo essa imagem? Os animais entrando de 2 em 2 na arca? Pode mudar? Então, aí começou a chover com muita intensidade. Foi com muita intensidade. Foram 7 dias. Não, a palavra em Gênesis 7:4 ele fala: 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. E não parou de chover. Foi exatamente 40 dias e 40 noites de muita chuva. Subiu 7 metros e 150 dias depois, a água começou a baixar. Foram 150 dias depois, a água começou a baixar. Demorou bastante tempo, levou tempo. E Deus falou para Noé que entrasse na arca, que ele fecharia a arca.
E quando começou a chover, houve um desespero, porque a água começou a subir, as pessoas ficaram desesperadas. Estavam vendo que iam morrer. As pessoas foram desesperadas pedindo para que Noé abrisse a arca. Mas Deus não permitiu que o povo entrasse devido ao seu pecado. Morte. Todas as pessoas morreram, as que ficaram fora da arca. Acabou. Por causa que o povo não obedeceu a Deus. Mas a família de Noé, ela obedeceu a Deus. E hoje, por exemplo, hoje a gente vê no mundo as pessoas, o que acontece? As pessoas não estão obedecendo a Deus. As pessoas vão para bares, bebidas, prostituição, adultério, e não estão nem aí com Deus, usam drogas, roubam, matam. Não tem obediência a Deus. Isso é pecado, é sujeira, vai acrescentando, se torna pesado. E há sofrimento por causa disso, e há consequência. Pode me passar, Andressa? Está vendo as imagens? O texto de Gênesis 8 fala que a arca parou no Monte Ararat. Monte Ararat. Está vendo aqui? Que lugar, onde fica esse monte? Está vendo aqui a imagem? É a imagem, provavelmente, da arca. Arqueólogos encontraram essa imagem. Não é incrível? Isso é incrível, não é? Não é maravilhoso? Né? Mostra a forma de uma arca. Pode passar, Andressa. Outro texto importante também, que fala sobre pecado e que houve destruição por causa da desobediência. Também é muito forte isso. Ocorreu em Sodoma e Gomorra. Esse texto está em Gênesis 19, de 1 a 29. Está vendo a imagem? O fogo e enxofre que veio do céu. Deus enviou isso. Por quê? O que é essa imagem aqui? Esquisita essa imagem, né? É uma estátua de sal. É uma mulher. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Espera só um minutinho. Pode mudar, Andressa. Então, o povo, né, de Sodoma e Gomorra, veja o povo, ó. Pecado, né? As pessoas viviam da forma que queriam. Tá vendo a confusão ali? Uma mistura, uma confusão de gente, tá vendo, ó? Homossexualismo, veja as imagens, bebida, adultério, né, prostituição, de todas as formas, tá vendo a imagem? Né, eram coisas de muita coisa errada. E Deus, ele viu o pecado desse povo. E Deus se entristeceu. Então Deus, ele mandou que viesse. Ó, vamos ver o texto ali? Vamos ver o texto. Abraão ficou na Canaã e Ló foi morar na cidade de Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Gênesis 13, 12 e 13. Então, tá vendo esse texto de Gênesis? Capítulo 13, ele fala sobre isso, sobre Sodoma e Gomorra, que Deus havia falado com Abraão, que estava em Canaã, na cidade de Canaã, que ele ficasse lá. Mas que lugar é esse? É um lugar que as pessoas, viviam as pessoas lá, né, com sentimentos maus, coração sujo, cheio de pecado, muita violência naquele lugar, sujeira. Era um lugar horrível. Tá vendo a palavra em vermelho mais uma vez? Pecado. O povo vivia em pecado contra Deus, contra o Senhor. Isso é muito sério. Aí Deus mandou que caísse do céu fogo e enxofre. Mas antes, o anjo... Pode passar, Andressa. Então, o anjo, ele avisou a Ló. Ele avisou. Olha, Ló, você e sua família não olhem para trás. Não olhem para trás. Vão,
corram, vão em direção à montanha, não olhem para trás. E eles foram direto para a montanha. E a cidade estava em destruição, fogo vindo do céu, mas a família de Ló corria, né, com medo do que tinha acontecido, em obediência ao anjo. Ló e sua família foram, mas de repente a esposa de Ló olhou para trás. A esposa de Ló, ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Transformou numa estátua de sal, dura. Ela se transformou. Por quê? Porque ela desobedeceu ao anjo que Deus havia mandado não olhar para trás, foca para frente, corre em direção às montanhas. Igual nós hoje, por exemplo, as pessoas que estamos no mundo. Igual nós. O que nós precisamos fazer? Caminhar em direção a Deus, firmes, retos, atentos ao caminho de Deus. Não podemos esquecer. Os problemas que passaram para trás, deixa para trás. Confusão com família, problemas, casamento no problema, filhos, problemas, amigos com fofoca, com mentira, esquece. Deixa para trás, ponto final com tudo isso. Esquece, não olha para trás. Continuar no caminho, focando rumo ao Senhor. Lembrar sempre. Lembrar que você não pode voltar. Você vai voltar a pecar novamente? Não, não volte a pecar. Esquece, não olhe para trás. Já foi, o tempo já passou. É muito sério isso. Evitar voltar para as coisas do passado, lembrar, ai, meus problemas lá no passado, meus traumas. Meu trauma não, isso já foi, acabou. Foque para frente, seguir a Jesus, sempre seguindo a Jesus. Igual Abraão, Abraão seguiu ao Senhor. Noé seguiu ao Senhor. Pode mudar, Andressa. A Gisele vai ler. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Está em João 3,8. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. João 10,10. O pecado é a principal e única coisa que pode nos afastar do Senhor. Então, você viu esses 3 textos? São muito importantes. O que esse texto significa? Que nós, eu, você, as pessoas, todos nós o quê? Nós temos pecado e continuamente pecamos. Mas o pecado, né, se torna pesado, é como se colocasse dentro de ti, dentro do teu coração, influências do diabo e você acredita. Isso é pecado diante de Deus. Esquece. Você quer ser destruído da sua vida? Você quer que o pecado destrua você? Deus, ele não quer destruir a sua vida. Deus não quer. Deus ama você. Deus quer que você tenha paz, que você seja uma boa pessoa. Pecado, um pecadinho só? Clame ao Senhor. Ele vai tirar isso de ti. Clame a Deus, porque Deus, ele é santo. Ele é perfeito. Volta um pouquinho dessa, por favor. Isso. Aqui o ladrão. Quem é o ladrão? O ladrão, ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer destruir sua vida. Quem é ele? É o diabo. Você já viu na televisão, por exemplo, algumas informações? Né? Tem muita coisa de pessoas que morrem. Por exemplo, uma pessoa entrou na sua casa lá e matou pessoas. Né? Mata seus filhos. Né? E hoje é uma comparação. A gente tem que olhar sobre isso. A palavra de Deus é um alerta a respeito disso. Que o pecado é a principal coisa o quê? Que nos afasta de Deus. Deus junto comigo, ele não vai. Deus dentro da minha vida cheia de pecado, não. Deus vai se afastar de nós. Deus, ele não compartilha com o pecado. Deus, ele não quer saber de pecado, porque a pessoa com pecado não vai entrar no céu. O céu é maravilhoso, ele é limpo, ele é puro. Como que o pecado vai entrar? O pecado não vai, é impossível. Deus jamais vai aceitar isso. Por isso é o distanciamento por causa do pecado.
Você acha que é bom pecar, continuar pecando, pecando, pecando? E se o tempo chegar? Você não sabe a hora que Jesus vai voltar, você não sabe. Mas o pecado escondido na sua vida? O que vai acontecer se Jesus voltar? É bom pensar sobre isso. Pode mudar, Andressa. Então isso aqui é muito importante. Os tipos de pecados. São vários pecados, né? Pecado de adultério, divórcio, fornicação, pecado de adultério, né? Que eu já falei para vocês. Ódio, né? Por exemplo, homem com homem, homossexualismo, mulher com mulher, lesbianismo. Né? Isso é pecado. Por exemplo, fofoca é pecado, prostituição é pecado, fornicação é pecado, que é a prostituição. Todos esses são vários tipos de pecado. Isso está na palavra de Deus, na Bíblia fala sobre isso. Pode mudar, Andressa. Pecado, sujeira, tem texto em Efésios, em Coríntios. Estava falando mais uma vez sobre o homossexualismo. Fala sobre lesbianismo. Vários textos, tá vendo? Você conhece essas palavras? Olha, vê essa palavra aqui, ó. Zoofilia. Você conhece a palavra? Está na Bíblia. Você conhece a palavra? Essa palavra é muito triste. Por exemplo, uma mulher ou um homem, ele tem desejo de sexo com cachorro, com animais, por exemplo. Como isso é pecado? Uma mulher fazendo sexo com cachorro. Ou um homem, um ser humano fazendo sexo com animal. Isso é muito triste, está na palavra de Deus. E a Bíblia fala, maldito aquele que se deitar com o animal. Isso é pecado, é desobediência, é contra Deus. É desprezar a Deus, é pecado contra Deus. Feitiçaria, idolatria, né, adorar ídolos, mentira. Tudo isso é pecado. E são vários tipos de pecado que pode estar oculto dentro de nós. Pode mudar, Andressa. Ó, outro mais pecado. Você conhece esse pecado? A palavra, ó. Mexerico. Mexerico. Você conhece a palavra? É uma fofoca, é um tipo de fofoca. Tem muitas pessoas fofoqueiras que ficam falando o tempo todo umas das outras e muitas vezes com mentiras. Você acredita nessa pessoa que é uma pessoa fofoqueira? Você acredita nela? Ou então você fala para ela, não, mas é verdade, é verdade. Ó, isso aconteceu, é verdade. Você vai acreditar? Eu não acredito. Eu, a Vivi, não acredito nisso. Eu não gosto que uma pessoa venha falar para mim de outras coisas. Eu não gosto. Isso para mim é fofoca. Me desculpe, eu não aceito. Porque Deus é o único que é verdadeiro. As pessoas vêm falar para mim, sabe o que eu faço? Ó, vem cá. Eu pego, chamo a pessoa e chamo outra pessoa que ela falou. Coloco uma de frente para a outra. Agora vamos ver quem está falando a verdade. E eu aconselho as duas ali. Fala agora, o que aconteceu? Coloca uma de frente para a outra. Fala a verdade, fala a verdade. As pessoas ficam envergonhadas, ficam constrangidas. Mas isso tem que ser feito. Sério, eu chamo uma, chamo outra e coloco uma de frente para a outra. O que você falou? O que você sabe sobre isso? E as duas ficam envergonhadas. Não, mas isso é muito bom. Para acabar de uma vez com essa fofoca. E eu aconselho a palavra de Deus para os dois já na hora. Para os dois aprenderem. É a palavra de Deus que ensina isso. Fofoca nós temos que evitar fazer isso. Porque são estratégias do diabo que fica botando na sua cabeça. Os ouvintes, por exemplo, eles escutam, né, com os ouvidos. E os surdos usam as mãos para falar, se comunicar. É a mesma coisa. Então, quando eu assisto, eu fico pensando, né? As pessoas, na verdade, ficam pensando, né? Ficam ali no computador, na internet, né? Pensando em sexo, procurando imagens sobre sexo. A mente fica confusa. Tem que pensar coisas boas, coisas com a família, com passeio, com viagens. Não ficar botando coisa ruim na cabeça. Deixa disso. Continua falando texto sobre roubo, sobre orgulho, sobre vaidade, sobre inveja, sobre ódio, ira, sobre preguiça, né? Sobre avareza, sobre avareza, tudo é meu. Ou então você, né, gula,
né? A questão do sexo, da luxúria, por exemplo. Isso é muito sério. Então, veja só, tem uma infinidade de significados de pecado, né? E Deus, ele não aceita isso. Por isso que Deus se afasta. E nós temos que nos afastar do pecado. Eu estou ensinando isso para vocês. É o ensino da palavra. Pode passar, Andressa. Então, isso aqui é muito, mas muito importante. Isso é muito importante. 3, sobre 3, olha aqui, ó. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Espírito é sinal de espírito. Primeiro é o espírito. O segundo, nossa alma. E o terceiro, corpo. Corpo, alma e espírito. É próprio do humano, do ser humano. Homem ou mulher, corpo, alma e espírito. Todas as pessoas. Nós temos corpo, né? Por exemplo, nosso corpo. Nós temos todas as partes do corpo, que é a cabeça, os membros. Temos também nossa alma dentro do nosso corpo. Por exemplo, não é a alma de fantasma, não. É dentro, nossa alma. São as nossas emoções, nossos sentimentos, emoções. É a nossa alma, onde você tem seus sentimentos. Sentimento bom. É a nossa alma. Aí nosso espírito é junto, é unido. Então, veja aqui em vermelho, espírito, alma e corpo. A Gisele vai ler em 1 Tessalonicenses 5, 23, que Deus, que nos dá a paz, faça com que você seja completamente dedicado a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, vocês estejam limpos. Então, veja só. Primeiro é o espírito, pensamento. Segundo é a alma, que é o sentimento, as nossas emoções. Terceiro é o corpo, que é a nossa cabeça, o tronco e os membros, né? É a composição de nós. Esse texto de Tessalonicenses que a Gisele leu agora, 5:23. E Deus, né? Ele nos dá paz, né? Calma, paz, nosso espírito. Né? Isso é muito bom. E Deus nos dá isso para que nós nos conservemos livres de todo pecado. Essa paz nos conserta a nossa vida, conserta a nossa alma, conserta o nosso corpo, o nosso espírito, porque nós somos em 3 partes. O Senhor junto conosco através do seu espírito. Você consegue perceber essa imagem? Pode passar, Andressa. Tá vendo essa imagem? Olha que interessante, para exemplificar o nosso corpo. Tá vendo? A pessoa está prostrada, é a mesma pessoa, mesmo é o corpo, né? Nosso igual a nós, mesmo corpo, somos iguais. Corpo. Aí depois, dentro desse corpo, tem a alma. A nossa alma, dentro do nosso corpo. Aí depois o quê? Dentro do nosso corpo, ao Espírito. O Espírito, o sopro de vida que Deus nos dá. Isso é muito importante, é muito legal conhecer. Agora eu vou explicar para vocês, ó. O Espírito Santo se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Por que E grande? Por exemplo, quando você lê na Bíblia, tem o E maiúsculo, tem a caixa alta e o E minúsculo. Porque o E maiúsculo é o Espírito Santo. Caixa alta sempre é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É o Espírito que pertence ao Senhor. É o Espírito, com a letra maiúscula, a caixa alta. Né? Que Deus nos abençoe com o seu Espírito, com o sopro de vida. Que é unido ao meu Espírito. O Espírito de Deus, ele se une ao meu Espírito. Esse é o sinal. É o meu Espírito, é a letra minúscula, ou muitas vezes se refere a outro tipo de Espírito. O Espírito de Deus unido ao meu Espírito. Você consegue entender isso? Não é maravilhoso? Por isso é muito importante nós, né,
temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, unidos ao meu espírito, junto comigo, em meu corpo, em minha alma. Está vendo? Nossa, é o texto corpo, alma e espírito, e Deus, Jesus e o Espírito Santo, também a Trindade. Tá vendo? O primeiro é corpo, alma e o meu espírito. Ok? Isso é minha estrutura. E o de baixo é Deus, Jesus e o Espírito Santo. É a Trindade de Deus. Ó, são 3 em 1. Os 3 são 1. É ponto final, é isso. Você precisa entender. É interessante isso, não é? Isso está em João 3. João capítulo 3, versículo 6. Fala sobre nascer de novo. Isso é muito importante. Nascer de novo. Não, nascer de novo. O que significa nascer de novo? Como assim? Nascer de novo. A minha mãe vai me pegar no colo de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu vou nascer de novo? Como assim? Nossa, não é isso. Olha só, vou explicar para você. Por exemplo, a minha mamãe, né? Eu era bebê, né? Quando eu nasci, né? Aí eu cresci, comecei a crescer até a idade, né? De perceber as coisas, de compreender o mundo, né? De as tentações. Ainda não tinha Jesus, né? As pessoas começam da mesma forma, sendo assediadas pelo mundo, né? Pecado, pecado e pecado. Porque ainda o Espírito Santo não está presente na vida delas ainda. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ela está afastada de Deus. Aí depois, né? O que acontece? Começa um sentimento, uma percepção. A pessoa vem, te evangeliza, né? Te ensina a palavra de Deus. E você percebe que é algo diferente. Aí você frequenta uma igreja, você começa a participar de um corpo de Cristo, você começa a perceber que é diferente, você tem um sentimento diferente. E você começa a perceber, não, mas é verdade. Você começa a perceber o pecado em você. Você começa a fazer uma comparação que o mundo tem problemas, dificuldades, e que o pecado, a sedução do mundo, a bebida, a prostituição e tudo mais, aí você começa a ver, né, que a igreja tem razão, que a palavra de Deus tem razão. Aí isso é uma nascer de novo. Aí você aceita Jesus, o Senhor entra no teu coração e o Espírito Santo começa a fazer morada em você. Aí o Espírito, no teu espírito, junto, e você sente um alívio, começa a ter paz. É isso. Você precisa ter uma transformação da sua vida, você precisa nascer de novo. Você entende, por exemplo, o RG? Você tem que mudar, é uma identidade sua. Você tem que mudar, nascer de novo. Se batizar. O que significa se batizar? É você mergulhar. Ó, você é mergulhado na água, o pecado sai. É como se o pecado saísse, né? Quando você volta, uma nova vida, é um novo nascimento. É o Espírito Santo que vem em você. E vai começar a conduzir a sua vida. O Espírito de Deus unido ao teu Espírito, para sempre, eternamente. Corpo, alma e o Espírito também são 3. Aí quando Deus vem, e a Trindade de Deus faz parte da minha vida. Você viu que interessante? Jesus é o Salvador. Por isso que Deus avisa todas as pessoas. E Jesus diz, você precisa nascer de novo. Se você não quiser mudar de vida, nascer de novo, você não vai ter o Espírito Santo te guiando, te aconselhando. Não vai ter ele junto contigo. Você vai sempre estar sozinho. Pode mudar, Andressa. Então, fim. Que Deus abençoe você. Você conseguiu entender? Você conseguiu entender o que são 3? Corpo, o espírito, né? E você precisa nascer de novo. Corpo, alma e espírito. Precisa nascer de novo no espírito. Agora, às vezes, nos surdos, ouvintes, o que acontece? Deixa eu falar pra vocês. Me lembrei agora. Tem um surdo
Ele está frequentando aqui a Resgate, que por 3 vezes ele veio aqui na Resgate. Aí a gente ensinando a palavra, eu ensinando a palavra de Deus para ele, explicando. Aí o surdo ficou pensando assim, ó, ele não conhecia Jesus, ele não tinha Jesus na vida dele. Ele sabia que Deus era pai, isso ele sabia. Né? Que Deus era pai, ele sabe. Mas ele nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E eu comecei a explicar para ele que Deus é pai, Jesus é filho. Aí ele aceitou Jesus na vida dele. Ele nasceu de novo, você consegue entender? Quando a pessoa aceita Jesus, ela é transformada, o Espírito Santo vem e faz morada na pessoa. Isso é nascer de novo. Uma nova vida se inicia com a presença do Espírito Santo. Os ouvintes também é a mesma coisa. Existem várias pessoas, né, que estão, né, que cuidam do seu corpo, né, cuidam da sua alma, mas o espírito está parece confuso. Por isso a pessoa precisa, né, por exemplo, seguir a Cristo, ser cristão de verdade. Que o meu espírito unido ao Espírito Santo de Deus, né, você vai ser um cristão de verdade. Mas se você não tiver, você vai sempre ficar, né, confusa. Você vai iniciar, depois vai querer olhar para trás. Aí o Espírito Santo, o que acontece? Ele sai de você. Ele se afasta de você. Aí você fica sozinho. Isso é muito sério. Você tem que fazer como Ló. Como a família de Ló. Você não pode voltar para o pecado. Não pode olhar para trás. É possível. Siga à frente. Olha para frente. Até o final. Aí o Espírito com você vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Agora vamos orar então para concluir o estudo? Mas acabamos com informações muito importantes. Sábado tem ônibus. Já tem ônibus. Das 4, 5 horas tem ônibus. Mas encerra às 8 horas da noite. É um tempo curto. A partir das 8 não tem mais. Domingo não tem horário de ônibus. Só o sábado tem. Mas é até as 8 horas da noite. Só uma informação importante. Se você quiser chegar aqui um pouquinho antes, pode chegar aqui um pouquinho antes, não tem problema. Aí também pode ver pelo Facebook, também pelo YouTube, você decide. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você. Agora vamos orar? Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer pela vida. Obrigado, Deus. O Senhor tem me ensinado e eu tenho passado a tua palavra para os surdos. E hoje eu expliquei sobre pecado, que é muito sério. Os tipos de pecado, que são vários. Pecar, Senhor, é muito sério, não é brincadeira não. Nós temos que evitar o pecado. Como continuar pecando e estar com Deus? Deus não aceita o pecado. Deus, Ele quer que nós sejamos limpos, santos, porque Ele é santo. Deus, Ele é santo, Ele é puro. É isso que a tua palavra nos ensina. Precisamos nascer de novo. Que o Espírito Santo esteja unido ao nosso espírito e com o seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Beijo.